Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Levítico, como você nunca viu. Nós começamos a falar ontem sobre Levítico, mas eu achei por bem fazer assim uma introdução ao tema, porque eu sei que muita gente aqui sabe bastante coisa, mas também, por outro lado, eu sei que tem algumas pessoas que estão tomando conhecimento desses assuntos agora. Então, para você não ficar assim meio sem saber do que estamos falando, vamos fazer uma introdução sobre esse tema, que é o tema geral dos sacrifícios, das leis individuais relativas à salvação. Então, eu vou procurar passar para você assim, em poucas palavras, o que deve estar na sua cabeça quando você for ler o livro de Levítico. Muito bem. O livro de Levítico foi escrito por Moisés, o legislador de Israel. Foi Moisés quem estruturou toda a vida civil e religiosa do povo de Israel. Eu vou virar a câmera para frente para você ir vendo a paisagem. Você já me conhece, então não há necessidade. Você já achou dinheiro alguma vez? Acabei de achar dinheiro, ó. 25 centavos mais 10 centavos, 35 centavos. Dá para comprar umas 3 balas, talvez? Não sei. Meu pai saía de casa e falava assim: vou caçar dinheiro. Eu, na minha cabeça de menino, imaginava que ele ia sair pra rua caçando dinheiro. E aí ele chegava à tarde e falava: achei. Então eu sempre andava na rua caçando dinheiro. Algumas vezes eu achei, a maioria das vezes não. Mas é uma boa lembrança que eu tenho de meu pai. O livro de Êxodo foi escrito no deserto, enquanto o povo fugia do Egito. Então o povo fugiu do Egito sob liderança de Moisés e então Moisés achou por bem estruturar a vida, tanto civil como religiosa. Como escravos, eles tinham alguma liberdade, mas eu não sei como que eles viviam lá, porque o escravo não é dono de si. Então nem sei se eles conseguiam guardar o sábado, não sei se eles faziam ofertas a Deus, não sei como que era. Mas a maioria deles talvez tenham se convertido aos deuses egípcios, talvez. Então Moisés, ele escreveu o Levítico para estruturar essas leis
como deveria a pessoa se comportar com o seu semelhante e com o seu Criador. Nós vimos vídeos passados aí, comentários do livro de Gênesis, de Êxodo e Deuteronômio. Então ali conta a história desde o princípio do mundo, passando por começando com Adão e passando por Noé e chegando até Moisés. Então, quando Moisés escreveu essas leis, ele não estava tirando da sua cabeça algo totalmente novo, não. Ele tinha o seu conhecimento, porque até então o conhecimento era passado oralmente de pai para filho. Então, certamente ele não inventou a roda, ele apenas colocou a roda no eixo para que ela rodasse perfeitamente. Então ele começa o livro de Levítico falando sobre o sacrifício. Ontem eu falei para vocês que existiam, no primeiro capítulo, foi apresentado 3 tipos, um sacrifício e 3 modos de fazê-lo. Então a pessoa ela poderia oferecer a Deus um boi, se fosse mais rica, um carneiro, se fosse ou cabrito ou uma ovelha, se fosse mais remediado, e uma rolinha ou uma pombinha, se a pessoa fosse pobre. E aí eu pensei, mas as pessoas que estão vendo isso, talvez tenha alguém que não conheça muito dos escritos bíblicos, pode ser que essa pessoa não entenda. Então eu preciso fazer uma introdução de modo que as pessoas saibam de que eu estou falando. Então, o povo de Israel vivia no deserto. Deus sentiu vontade de morar com eles. Então Deus pediu que se construísse uma tenda, tabernáculo, que no futuro foi transformada em um templo. Então houve 3 construtores de templo. O primeiro foi Salomão, o segundo foi Zorobabel e o terceiro foi Herodes. Então, o templo, ele era a parte central da religião em Israel. Então tudo acontecia ao redor do templo e Deus falava com o povo ali, por meio de Moisés e depois por meio de seus sacerdotes, não é? E às vezes por profetas. E Deus requereu um tipo de adoração. O que Deus pediu? Deus pediu que se fizesse ofertas para Ele, sacrifícios. Então, e Ele explicou como esses sacrifícios deveriam ser feitos. Mas isso não nasceu na cabeça de Moisés, não. Nós, os cristãos,
acreditamos que todo aquele ritual do santuário, ela foi instruída pelo próprio Deus. Então, a vida civil e religiosa do povo de Israel era dirigida especialmente por Deus. Então a pessoa levava o seu sacrifício e Deus aceitava como pagamento, aspas, pelos seus pecados. Então a pessoa precisava compreender que aquele cordeiro que ele estava oferecendo, aquele boi, aquele pombinho, era um sacrifício aceito por Deus em lugar do pecador. Então, você fez um pecado, então você precisava morrer. Mas o povo não quis morrer, Adão não quis morrer, então Deus prescreveu para ele o sacrifício substitutivo. E Adão continuou fazendo isso por muitos e muitos anos. Adão viveu 930 anos. Imagina quanto sacrifício Adão não tem oferecido, não é? E ele oferecia tanto por si como por seus filhos. Você já ouviu aquela fala? A salvação é individual? Pois é. O ritual do santuário, ele mostra que não. Salvação não é individual. Ninguém vai se salvar sozinho. Por que eu nunca gostei dessa frase, dessa oração? Porque ela está sempre carregada de egoísmo. Geralmente quando eu ouço essa frase, é porque alguém está repreendendo alguém por seu comportamento, etc. e tal. Então, Adão creu nesse sacrifício e seus herdeiros foram salvos. Sim, o texto bíblico mostra os dois filhos de Adão oferecendo sacrifícios. Abel ofereceu um cordeiro, Deus aceitou. Caim ofereceu uma cesta de vegetais, Deus não aceitou. Uma vez, estudando na lição, na igreja, a gente estava explicando justamente isso. E a gente explicava que Deus não aceitou o sacrifício de Caim e aceitou o sacrifício de Abel. Porque eles fizeram de forma diferente. E o que mais se parecia com o que Deus tinha pedido era o de Abel. Deus pediu um cordeiro. Então Deus aceitou Abel, rejeitou Caim. Aí eu estava meditando ontem nesses capítulos primeiros aí, capítulo 1 ao 5 de Levítico, e eu me deparei com a oferta de cereais. Eu pensei, poxa, se Deus vai aceitar aqui a oferta de cereal, por que Deus não aceitou a oferta de cereal de Caim?
E a resposta foi óbvia na minha cabeça. Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim não aceitou a oferta de seu antepassado. Adão ofereceu o cordeiro e a salvação estava garantida. Salvação é de graça, ninguém precisa levar nada. Tudo que eles precisavam fazer era crer em seu Pai. Então o que Paulo disse? Ou Pedro, ou Paulo e Pedro, se você acreditar, será salvo você e sua casa, você e sua família. Então, Adão foi salvo e também sua família. Sua família era, ao que consta aqui, 2 filhos. Só que a metade dos seus filhos foi salva, e a metade de seus filhos foi perdida. O que aconteceu? O sacrifício não foi total? Foi. A diferença é que Abel aceitou o sacrifício de seu antepassado e Caim não aceitou. Essa rejeição o tirou do céu. Sim, eu posso estar falando aqui alguma coisa errada. Então você que é mais sabidinho do que eu, me acorrege aí nos comentários. Porque eu não estou aqui ensinando um novo mandamento. Longe de mim. Eu estou tentando entender, compreender o que diz esse mandamento, o que fala essa lei, o que diz a Torá. A Torá, ela é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então o que diz ela? Que se você aceitar o sacrifício de seu antepassado, você será salvo. Não individualmente, mas coletivamente. Tu e tua casa. Ora, isso é coletivo. Jó era um homem justo. E Jó foi salvo. Não só Jó, mas foi salvo Jó e sua casa. Sim, Jó tinha 7 filhos, 3 filhas. Os filhos, ao que parece, não eram muito religiosos, não. Eles gostavam mesmo, era de um bom banquete. Então, a cada semana era um banquete na casa de um de seus filhos. As filhas eram convidadas para esses comes e bebes. Quando acabava o ciclo de festa, quando todos os irmãos ofereciam banquetes, Jó, que era justo, se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios de paz pelos seus filhos. E isso foi imputado a ele por justiça. Então, Jó morreu salvo e toda a sua família, todos quantos aceitaram o sacrifício do pai, o seu antepassado. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer? Não se aborreça comigo, mas é importante que a gente compreenda isso de modo que a leitura daqui para frente vai ficar muito mais aclarada. Então, quando você ouvir a frase, a oração, ninguém será salvo. Como é que é? Desculpa. A salvação é individual.
Eu sempre tive vontade de rechaçar essa afirmativa, mas eu nunca fiz. Talvez porque eu nunca tenha chegado ao entendimento que eu cheguei agora nesta manhã. Sim, eu acordo muito cedo para as minhas meditações. E desde ontem eu estou pensando em Levítico. E pensando, Senhor do céu, vigia das pessoas. Como eu vou falar sobre esse livro de modo mais claro, para que as pessoas ficam esclarecidas e não confusas. Então é isso. Deus aceitou o sacrifício de Abel, não porque ele era justo, mas porque o seu pai era justo. Entende? Seu pai Adão era justo. Aí você pergunta, mas Adão não era justo? Mas foi contado como o primeiro justo que viveu. Ora, quem foi o antepassado de Adão que ofereceu sacrifício por ele? Responda. Quem foi o antepassado de Adão que fez sacrifício por ele? Essa é muito fácil responder. Responda aí no comentário. E o sacrifício do antepassado de Adão foi aceito. Então, pela fé, Adão foi salvo, porque ele creu no sacrifício de seu antepassado. Tá bom? Então, em resumo, podemos dizer, o ritual do santuário, ele mostrava a aceitação do povo pelo sacrifício de seu antepassado. Hoje a gente não mata cordeirinho, mas a gente aceita o sacrifício de nosso antepassado. Sim. É isso. Eu aceito. É isso, eu aceito. Simplesmente assim. Então, voltando a Caim, certamente ele não quis aceitar. Não é que Deus rejeitou a sua oferta. Ele foi quem rejeitou a oferta de seu pai, porque Adão ofereceu o sacrifício em nome da família. Abel aceitou. E Caim rejeitou. Passou um cachorro aqui no carro. Sim. Você está entendendo agora direitinho? Então a perdição de Abel se deu não por mérito dele. Tá certo, ele pecou, matou. Mas ele não se perdeu por causa disso. Outros também mataram, pecaram. Davi matou e pecou. Mas Davi foi contado como justo, certo? Sim. E Caim não. Caim foi contado como perdido. A diferença entre os dois é que um aceitou o sacrifício do seu antepassado e o outro rejeitou esse mesmo sacrifício. É por isso que a gente precisa ficar atento quando nós lemos esse livro de Levítico. O pecador leva a sua oferta ao altar, confessa o seu pecado e é perdoado. Mas não é mérito dele. Não. É mérito de seu antepassado.
Ló foi salvo não por mérito dele. Ló foi salvo por mérito de seu antepassado. Isso. O Abraão. Abraão que teve o mérito da salvação de Ló. Porque lembra, não tinha nenhum justo lá em Sodoma. Nenhum sequer. Deus disse que pouparia a cidade se tivesse um justo. Mas não tinha um justo sequer. Sabe o que aconteceu? A cidade foi destruída. Mas Deus salvou a família de Ló. Por quê? Pelo seu sacrifício? Não. Pelo sacrifício de seu antepassado, Abraão. E Abraão, por sua vez, foi salvo por seu sacrifício. Por seu sacrifício? Não, porque ele creu no sacrifício de seu antepassado, Noé, que foi salvo por seu sacrifício? Não, foi salvo pelo sacrifício de seu antepassado. Vamos para encurtar a história, vamos chegar no último antepassado, Adão. E Adão creu porque ofereceu o sacrifício. Foi salvo porque ofereceu o sacrifício? Não. Adão foi salvo pelo sacrifício de seu antepassado. Quem? A minha língua está coçando, eu tenho que falar. O seu antepassado, Cristo Jesus, o Cordeiro que foi oferecido desde a fundação do mundo. Você não se arrepia ao saber disso? A tua salvação ou perdição não está ligada ao que você faz ou deixa de fazer. Está ligado à sua aceitação ou não. Porque Jesus disse ao pender da cruz: todos serão atraídos a mim. Todos, mas nem todos que foram atraídos à cruz foram salvos. Quer saber uma certeza? O próprio Satanás estava ali, no pé da cruz. Só que ele não estava ali para ser salvo. Ele foi atraído ali para ser destruído. E quando Cristo entregou o seu corpo, disse: está consumado, de fato estava consumado. E a perdição eterna de Satanás foi, como é que fala? Selada ali, carimbada. Entendeu? Então Jesus atrai todos a ele, mas nem todos serão salvos. Lembra daqueles dois ladrões? Tinha o bom ladrão e o ruim ladrão. Os dois foram atraídos à cruz por seus próprios pecados. Estavam ali, sofrendo a mesma desgraça que Cristo estava sofrendo. Os dois foram atraídos à cruz por seus pecados. Os dois foram atraídos por Jesus. Um falou: desce daí, salve a ti e a nós também. O outro disse: você não tem piedade, nem vendo Deus sofrendo a mesma condenação que você? Aí ele olhou para Jesus, reconheceu Jesus como Deus e disse: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus disse: sim, me lembrarei. Você estará comigo. A salvação é individual. O bom ladrão foi salvo sozinho? Não, a salvação não é individual. Quantos outros ladrões foram atraídos pela cruz de Cristo, pelo sacrifício daquele pobre ladrão que foi salvo e reconheceu o Cristo Salvador salvando o seu amigo ladrão? Talvez o próprio Barrabás, que fugiu da cruz, tenha sido salvo. Não sei, agora eu estou
imaginando, talvez aquele Barrabás tenha sido atraído para a cruz pelo seu amigo, o bom ladrão. Talvez Barrabás tenha se convertido. Talvez tenhamos essa surpresa no céu. Entende? Mas se Barrabás for salvo, como foi, porque ele foi salvo da cruz, literalmente. Mas se Barrabás estiver no céu, foi porque ele creu no sacrifício de seu antepassado Cristo. Não aquele que estava morrendo na cruz. Sim, aquele que estava morrendo na cruz. Mas aquele que morreu na cruz desde a fundação do mundo, lá para trás. Entendeu? É isso que o ritual do santuário, descrito em Levítico, afirma. E é isso que a gente precisa ficar atento ao ler ali os capítulos iniciais de Levítico. Então eu já vou considerar comentado os capítulos 1 até o 5, tá bom? Se tiver alguma coisa nova, eu comento aqui nos próximos. Que o vigia das pessoas te abençoe. Que o vigia das pessoas te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Paz eu preciso sentir, paz divina, só esta paz transmitir, dom de Deus. Bye bye. Tô desligando, tio. Não tô ampliando, eu tô desligando.